Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal Aprendiz Reforço. Eu sou o professor Kaká e vamos para o último exercício de física da segunda fase da FUVEST de 2022, que diz o seguinte: o último relatório do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas da ONU, IPCC, mostra que uma parcela significativa do aumento dos níveis dos oceanos vem da expansão térmica da água. Essa expansão ocorre principalmente nas camadas superiores dos oceanos, até cerca de 700 metros de profundidade. O gráfico a seguir mostra a variação da razão do volume T sobre o volume de T igual a 6 graus Celsius, onde V de T é o volume de 1 grama de água, a pressão ambiente, em função da temperatura. No item A ele pergunta: se uma coluna de água inicialmente a uma temperatura de 1 grau Celsius for aquecida até 3 graus Celsius, sua altura aumenta ou diminui? Justifique com base nos dados do gráfico. Então, vamos lá. No gráfico, entre as temperaturas de 0 e 4 graus Celsius, a gente pode ver que o volume da água diminui com o aumento da temperatura. Tá? Então, vamos pegar aqui no gráfico. A gente pode justificar assim, ó. Quando a temperatura 1 for igual a 1 grau Celsius, o volume 1 ele vai ser, vou colocar aqui, ó, maior que 1. Quando a temperatura, vou chamar aqui de T3, tá? For 3 graus Celsius, o volume 3 ele é menor que 0,99996, tá? Então, por isso, diminui. Tá bom? Maravilha, tá respondido aí o item A, vamos para o item B. No item B ele fala o seguinte: considere uma coluna de água cuja altura a 6 graus Celsius seja de 700 metros. Assumindo que toda a expansão volumétrica ocorra na direção vertical e que sua massa não varie, estime com base nos dados do gráfico a variação da altura da coluna quando aquecida de 6 até 9 graus Celsius. Tá, como que a gente faz aí então o item B? Então, eu vou pegar a razão entre os volumes final a 9 graus Celsius e inicial a 6 graus Celsius, tá bom? Então, o volume final a 9 graus Celsius, então vamos lá, quando a temperatura for de 9 graus Celsius, eu vou chamar esse volume de V. Quando a temperatura for de 6 graus Celsius, eu vou chamar de V0, tá bom? Então, como que a gente calcula o volume? Como é uma coluna, eu vou fazer o seguinte: V sobre V0, uma coluna é a área da base vezes a altura. E aqui eu vou chamar de área da base vezes H0. Como o que cresce é só a altura, o que eu vou fazer? Eu vou simplificar, que a área da base vai ser a mesma. Então, a relação entre os volumes vai ficar V sobre V0 é igual a H sobre H0, tá bom? Agora, no gráfico, se eu pegar aqui, quando for 6, é 1. Quando for 9, é 1,00016. Vou substituir. Então, 1,00016 e aqui vai dar 1. Isso é H, tá bom? E aqui vai ser 700 metros. Então, multiplicando em cruz, eu vou chegar que o H é 700,112 metros. Essa é a altura final, tá? Se a altura inicial é 700 metros, então a variação aí vai ser de 0,112 metros. Beleza? Então, tá resolvido aí o item B, beleza? Vamos para o item C. O item C diz o seguinte: considere uma coluna de água de 700 metros de altura,
que sofre um aumento de temperatura de 2 graus Celsius. Assumindo que a massa dessa coluna de água não varie, desprezando a variação de massa específica da água com temperatura e admitindo que esta seja constante igual a 1 grama por centímetro cúbico, calcule o calor absorvido pela coluna por unidade de área de superfície. Expresse seu resultado em joule por metro quadrado. Beleza. Ele dá no enunciado que o calor específico da água, o Czinho, é 4,2 joules por grama e grau Celsius. Tá, então como que eu vou fazer isso? Bom, na calorimetria, a gente tem a equação lá do Q-macete, que é igual a mc delta T, ou delta θ, tá bom? Beleza, esse M, a massa, a gente pode tirar da densidade, lembrando que densidade é massa sobre volume. Então, no lugar da massa, eu posso pôr densidade vezes volume, tá? Então, eu vou fazer isso, tá? Ah, e o volume, como que eu calculo? O volume eu posso calcular, como é um cilindro, área da base vezes a altura, tá? Então, é isso que eu vou usar. Então, substituindo tudo isso, vai ficar primeiro assim, que o Q, no lugar do M, eu vou colocar D vezes V. Aí, vezes C vezes delta θ. Só que no lugar do volume, então, Q vai ficar D, vai ficar área vezes altura, vezes Czinho, vezes delta θ. Bom, então, Q sobre A é densidade vezes o Czinho vezes delta θ. Vezes o Hzinho, não podemos esquecer do Hzinho também aqui. Tá, a densidade está em grama por centímetro cúbico, tem que ser quilograma por metro cúbico, então vai ficar 10 a terceira. O Czinho, ele deu 4,2 joule por grama e grau Celsius. Como tem que ser por quilograma, eu vou multiplicar por 10 a terceira também. Então vai ficar isso. O H são 700 e o delta θ é 2, tá? Calculando isso aqui, então o resultado do Q sobre A vai dar 5,88, já fiz a continha aqui na calculadora, tá? 5,88 vezes 10 elevado a nona joule por metro quadrado. Então, essa é a resposta do item C, beleza? Então, a gente tem que fazer aqui umas transformações de densidade, do Czinho, tá? Do volume também, beleza? Então, gente, está resolvido o item C. Espero que vocês tenham entendido e gostado da resolução. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no nosso canal e ativa o sininho para receber as notificações das correções de Física e de Matemática dos vestibulares. Outra coisa, aproveita e acesse o nosso site aí para pegar material, tá? Tem um material gratuito que vai ajudar você a estudar para o vestibular. Muito obrigado e até a próxima.